queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, Espírito, escrita através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Estamos chegando na parte do fim deste livro. São coisas tão maravilhosas, explicações tão claras, são comparações tão adequadas para que nós entendamos aquilo que a princípio poderia ser um mistério, uma coisa assim difícil, mas que com as explicações, com as comparações, com os recursos dos sinônimos e em alguns capítulos das imagens, dos vídeos que nós apresentamos, você descobre que não tem mistério, que as coisas não são inatacáveis, inabordáveis, incompreensíveis, ao contrário. Quando você tem um filão de ouro, naturalmente o filão não está na superfície, mas você quer ficar rico, você quer ter o recurso dourado. Então você descobre que ali por perto existem indícios de que há um tesouro escondido. Você não cata uma picareta, uma pá, uma escavadeira e vai lá dia e noite, porque você vai escavar para descobrir o filão dourado e você se abastecer da riqueza. Então, este livro aqui, é como o terreno que na sua superfície não mostra a riqueza, mas dentro dele está o filão. E em cada um dos capítulos você precisa escavar, você precisa se desdobrar, você precisa aprofundar, tirar o medo, tirar as pedras, os escolhos, aquilo que está impedindo que você chegue no filão dourado. E é isso que nós estamos fazendo. Por isso que esse programa se chama O Espírito da Letra. É o ouro da terra. É a riqueza escondida. E o capítulo de hoje vai nos ajudar a entender mais isto. Porque ele tem o título de Desdobramento. É o capítulo 21º. Vai faltar só 5 capítulos para acabar o filão e a gente ficar rico, né? Pegue o seu caderno, pegue suas anotações, pegue o livro e vamos juntos em mais uma empreitada para ir buscar as pepitas, para ir buscar as pedras preciosas e que tem a ver com nosso dia a dia. Você vai ver que no desdobramento estamos todos nós envolvidos também. Vamos lá? Vamos acompanhar aqui, na nossa tela do texto, no nosso grande cenário, da TV Alvorada Espírita, o que André Luiz nos está explicando. O primeiro subtítulo é esse aí, no sono artificial. Por que ele fala no sono artificial? Porque existem 2 tipos de sono. Um que é o normal, que você vai dormir à noite, que você vai descansar, você apaga e espera acordar no dia seguinte. Mas existe um outro sono que é o sono induzido magneticamente. O sono que entidades podem fazer a gente sentir, ou o magnetismo do passe magnético de uma pessoa que magnetiza pode induzir a pessoa a adormecer. Então ele está aqui tratando nesse processo inicial deste sono, este sono que não é o que acontece de noite, é o que acontece com o médium no transe, na hora da reunião. Vamos então ver o que ele fala. Vamos voltar ao texto lá. Olha como ele fala, enfileirando algumas anotações, ele quer dizer, vamos então reunir algumas anotações a respeito do desdobramento da personalidade, de acordo ou segundo as nossas referências ao hipnotismo comum. Ele já falou do hipnotismo antes, então ele vai fazer uma comparação com o hipnotismo. Recordemos ainda o fenômeno da hipnose profunda entre o magnetizador e o sensitivo ou o magnetizado. Quem olha de fora do corpo físico ou além do corpo físico vai reparar, à medida que a ordem do hipnotizador vai se tornando mais firme, que do sujeito se escapa abundantemente daquele indivíduo que está no transe um vapor branquicento. Se você está no plano espiritual, você vê isso, que
vai se condensando como uma nuvem inesperada e se converte habitualmente à esquerda do corpo carnal numa duplicata do próprio corpo carnal, quase sempre em um tamanho ligeiramente maior. Olha que interessante. Quando o médium entra nesse sono provocado, os espíritos observam que o corpo dele produz uma emanação vaporosa esbranquiçada que vai se condensando ao lado do corpo, com a mesma característica do corpo físico, igualzinho, só que um pouquinho maior. Olha que interessante, porque isso também está descrito lá no livro Obreiros da Vida Eterna. Quando falamos da desencarnação do Dimas, e ele retrata todo o processo de desencarnação, ele fala exatamente dessa condensação vaporosa sobre o corpo que está perdendo a vitalidade. Só que neste caso, é uma condensação definitiva, porque o corpo morreu, está em processo de desencarnação. Mas aqui não. Aqui ele está apenas se exteriorizando. Não é que ele desencarnou, nem vai desencarnar. Porém, esse corpo vai ter a forma do corpo físico. E André Luiz vai continuar, acompanhe o texto. Quanto mais seja o potencial amplo da vontade que o dirige, o sensitivo, no caso da hipnose, desligado da veste física, passa a movimentar-se e, ausentando-se muitas vezes do recinto da experiência, atendendo a determinações recebidas do hipnotizador, pode efetuar apontamentos a longa distância ou transmitir notícias com vistas a certos fins. Se nós, como espíritos, seguirmos a excursão que o perispírito do médium está fazendo, nós vamos vê-lo em constante ligação ao corpo físico por um fio tenuíssimo, um fio de energia. Fio este muito superficialmente comparável, de certo modo, a uma onda do radar que pode vencer imensuráveis distâncias, voltando inalterável ao centro emissor. Não obstante sabermos que semelhante confronto resulta de todo impróprio, essa comparação não é totalmente perfeita para este fenômeno que estamos estudando no campo da inteligência. É como se tivesse uma onda ligando o corpo físico ao perispírito que acabou de exteriorizar-se. E é o que uma coisa comunica com a outra, simultaneamente. Continua André Luiz nos explicando. Nessa fase, o paciente, o sujeito, aquele que se exteriorizou, executa as ordens que ele recebeu do hipnotizador, desde que estas ordens não sejam ordens que exijam dele um desrespeito à sua consolidada dignidade moral. Vamos imaginar que o hipnotizador diga para ele assim: eu quero que você vá à casa do seu fulano e veja ele abrindo o cofre e me passe a combinação do cofre, que eu quero que você veja qual é. Ora, se o sujeito é uma pessoa honesta e íntegra, e aquela combinação de cofre ele sabe que é só do proprietário, que ele não é correto fazer isso, invadir a privacidade, ele não vai fazer isso. Ele vai se exteriorizar, ele vai até lá, ele vai ver o homem mexendo no cofre, mas ele não vai permitir transmitir ao hipnotizador o cumprimento total da ordem. Então, existe uma barreira da dignidade do médium ou do sensitivo que pode impedir o total cumprimento da ordem, se essa ordem fere os seus princípios. Mas se isso não acontece, se não fere os princípios, se não é uma coisa que a moral do sensitivo se oponha, ele pode trazer, ele pode obter, ele pode comunicar, como André Luiz continua dizendo, ele pode trazer informes valiosos para as realidades do espírito.
Então ele vai ter contato, ele vai saber coisas que possam ser úteis para ajudar aquela situação que se está devassando, que se está pesquisando. Notemos que aí, enquanto o corpo físico esteja na cama ou no local, tomando fôlego, resfolegante, respirando e imóvel, ele fica endurecido, como se ele estivesse no estado cataléptico. A individualidade real, o espírito, embora esteja teleguiada pelo hipnotizador, demonstra plena integridade de pensamento, lá onde ele está, transmitindo de longe avisos e anotações através dos órgãos vocais. Olha que legal. Ele está lá longe, numa outra cidade, e o corpo dele está falando na sala em que ele se encontra, em que esse corpo está hipnotizado. Como se ele fosse, André Luiz faz essa comparação, como se ele fosse algo semelhante aos implementos do alto-falante num aparelho radiofônico. A estação está longe, emitindo a onda de rádio, e o alto-falante está aqui, emitindo o som que a onda trouxe. Então é a mesma coisa, o corpo funcionará como alto-falante, e o espírito, onde estiver, como a emissão da estação radiofônica. A semelhança do fluxo energético da circulação do sangue, parecido com essa circulação, esse fluxo que vai e volta, incessante no corpo denso, a onda mental é inestancável no espírito. O espírito nunca para de pensar, de produzir essa onda mental. Enfraquecem-se as impressões nervosas e dorme o cérebro de carne, mas o coração prossegue ativo no corpo físico e o pensamento vibra constante no cérebro do perispírito. Então, do mesmo jeito que o corpo está dormindo, mas o coração bate, o indivíduo respira, também o cérebro no perispírito, ele funciona incessantemente. A onda mental está ativa. Isso neste sono provocado, esse sono artificial. Agora a gente vai para o subtítulo que fala do sono natural, aquele da noite, gostoso. No sono natural, na maioria das situações, a criatura ainda extremamente ligada ou parecida com a animalidade primitivista, nós todos viemos dessa animalidade primitivista. Tudo isso está escrito também no Evolução em Dois Mundos. O indivíduo, ele tem a mente como que voltada para si mesma em qualquer expressão de descanso, tomando o sono para o recolhimento tranquilo. Olha como ele fala assim, para o claustro remansoso, que é um recolhimento. O claustro é aquele lugar onde as freiras ficam meditando, orando, e é remansoso, porque é um remanso, é uma água tranquila. O sono para o espírito, quando ele vai adormecer, nós que estamos dormindo todos os dias, ele vai ser esse recolhimento tranquilo das impressões que lhe são agradáveis. Então ele vai ter contato com aquelas coisas boas que ele gosta, como criança, como uma criança, que quando está solta, procura simplesmente o objeto dos seus caprichos. Sai o espírito do corpo, na hora de dormir, ele vai sonhar com as coisas que ele gosta, ou com as coisas que ele está buscando. Olha que interessante. André Luiz continua. Nesse momento, a onda mental configura aquilo que lhe é característica, as imagens com que ele se afiniza. A onda mental estará produzindo aquelas formas de pensamento que ele gosta, sacando, tirando da memória a visualização dos próprios desejos, imitando alguém que improvisasse miragens na antecipação de acontecimentos que ele aspira a concretizar. Para um pouquinho aí, vem para cá. O indivíduo quer ir para uma pescaria. Eu vou pescar, eu tenho vontade de pescar, faz tempo que eu não pesco. Aí vai dormir. A mente dele está produzindo imagens de pescaria. Então, quando ele sai do corpo, na hora do sono natural, as formas de pensamento de pescaria ele vai criar e vai ver.
ela fica plasmada em nossa volta. A primeira coisa que ele enxerga é isto. Você assiste um filme de terror, lê um livro impactante que te deixou de pelo em pé. Quando você vai dormir, você vai sonhar com aqueles monstros. Você vai sonhar com aquele medo. Você vai ter pesadelos como se alguém estivesse te perseguindo, porque você vai plasmando as imagens que você leu, que você ficou impressionado com elas. A primeira coisa que você vê são essas imagens. Então, isso está no seu subconsciente, você está vendo. E elas parecem reais. Você sonha em fazer uma viagem. Você não fez ainda, você não leu em lugar nenhum. Você tem essa vontade, essa aspiração, eu quero conhecer o Egito. E então você dorme e é comum que você sonhe com o Rio Nilo, que você sonhe com aquelas imagens do Egito que você já conhece, porque você nunca foi lá, mas você já viu. Você quer ir, mas você nunca foi, então você tem noções a respeito. Ou então você gosta de determinadas diversões, você coleciona selos. Você está buscando selos raros. E aí você tem na mente que eu preciso ter aquele selo, meu Deus do céu, aquele selo é muito importante na minha coleção, é o que está faltando. Aí você vai dormir, você sonha com o maldito do selo. Como se você tivesse encontrado, que você pegou, esse aqui é o meu selo, que estava faltando. Você pega aquele livrão que o povo tem para guardar os selos, né, guardadinhos, você pega, agora eu tenho o selo, aí você acorda no dia seguinte, tem selo nenhum, ai, que desgraça, foi um sonho, queria tanto ter esse selo. É um sonho que você aspira a concretizar. Continua André Luiz nos explicando esse mecanismo. A alma que esteja propensa ao narcisismo, a gostar da sua beleza física, tão logo ela entre nesse estado de sono, quase sempre, ela se mantém posta ao lado do corpo físico, tomando conta do seu corpinho, como acontece ao motorista que fica tomando conta do veículo que ele guia, entregando-se à volúpia, ao prazer mental com que alimenta os próprios impulsos afetivos, enquanto o corpo está se refazendo. Sabe esses caras fanáticos por academia, homens e mulheres? Você já notou? Eles não resistem ao espelho, já viu? Não resistem, eles fazem ginástica, ficam bobadão, musculoso. Aí eles passam numa loja, tem um espelho, ele já se olha. Já fica fazendo pose. Já fica querendo ver os seus bíceps, seu peitoral. Ele não consegue, ele está seduzido por si mesmo. Quando esse indivíduo vai dormir, e não só os que fazem musculação, com essa ideia, tá? Porque tem pessoas que fazem musculação com o desejo de ter um corpo bom, um corpo equilibrado, mas sem estar obcecados pela beleza física, pela aparência, pelo realce das formas. Então esse indivíduo que tem essa ideia, a beleza, homens e mulheres que querem ficar bonitos, querem andar na aparência, mas quando o corpo vai dormir e ele sai do corpo, onde ele vai? Vai passear? Não, vai tomar conta da máquina que ele gosta. Do mesmo modo que a pessoa que gosta de carro, o fim de semana que ela passa podendo descansar, não, ela vai lavar o carro, vai polir o carro, vai limpar, vai passar pretinho no pneu, vai tirar, vai pôr perfuminho dentro, ai, é o meu carro, né? É onde ele coloca a sua atenção. Ensimesmada, ele quer dizer concentrada. Quando coloca-se por dentro de si mesma, a alma, usando os recursos da visão profunda, localizada no centro do diencéfalo, uma área do nosso cérebro onde esses centros se encontram, e plenamente desprendida, ele diz, desacolchetada. Olha só André Luiz como ele é, desacolchetada, um colchete, né? Colchete, aquele que prende, geralmente fralda de criança, é um colchete que fecha assim para não escapar e não machucar a barriguinha do nenê, né? Ele diz que a alma, quando está nesse estado plenamente desacolchetada, que é o quê? Desprendida, desgrudada. É o que ele quer dizer. Aí você fala assim, nossa, esse livro é muito ruim, eu não sei o que é desacolchetada. É simplesmente desprendida, desgrudada. Veja só como o sinônimo ajuda.
Quando ela está totalmente fora do corpo físico, por esse temporário desnervamento, olha outra palavra, desacolchetada, eu não vou ler esse livro não, tem que ir no dicionário toda hora, desacolchetada, desnervamento, o que é isso? O que ele está dizendo? Quando o indivíduo está nesse estado físico de sono, em que o perispírito sai do corpo e ele fica temporariamente entorpecido, como se ele tivesse narcotizado, assim, sonolento, sem sentir nada. Então, por isso que ele fala desnervamento. Ele não está enervado, ele não está atento, ele não está com aquela tensão. Aí ele está dizendo, quando ele está nesse estado, a alma, usando os recursos dessa visão profunda, quando ela está plenamente desprendida do corpo carnal, por esse entorpecimento temporário que é o do sono, ele se entrega, não apenas, ele apenas se retempera, ele se revigora nas suas telas mentais, com que ele antegoza satisfações distantes. Encontrei o meu selo, eu estou procurando tanto esse selo. Ele sente essa alegria de ter encontrado, ele antegoza essas satisfações que estão distantes ainda. Então a mente dele se revigora, ela volta a ter alegria, mas também ele experimenta de igual modo o resultado dos próprios abusos, suportando o desconforto das vísceras injuriadas, das tripas irritadas por ele mesmo, porque ele comeu, porque ele bebeu, porque ele usou droga, porque ele está com raiva, porque está com ódio. Ou então, ele também experimenta a inquietude dos órgãos que ele desrespeitou, quando ele não sofre a presença de remorsos constrangedores diante dos atos reprováveis que ele pratica. Porque ninguém se livra no próprio pensamento dos reflexos de si mesmo. Então o indivíduo que é maldoso, o indivíduo que fez maldade, vai sonhar com aqueles atos ruins que ele praticou. Ele vai ter a reação fisiológica daquilo que ele ingeriu, daquilo que ele colocou dentro de suas entranhas, que às vezes é tóxico. Ele vai ter frustrações de seus comportamentos inadequados. Ou então ele vai encontrar-se no meio do ambiente que ele gosta, que ele está buscando. As criaturas que têm desajustes sexuais, por exemplo, vão ter sonhos com ambientes depravados, com entidades depravadas que também fazem as mesmas coisas. Lá no livro Missionários da Luz, Alexandre está esperando um grupo de médiuns encarnados que todas as noites estão recebendo um curso no plano espiritual, que o Alexandre ministra. E há 2 dos seus alunos que não chegaram ainda. Começa a aula às 2 da madrugada, vai até às 4, mas esses 2 alunos estão faltando. Alexandre manda então que um dos seus ajudantes vá ver o que está acontecendo com eles. E ali encontram o Vieira, que está tendo um pesadelo com o Barbosa, que é um espírito que foi amigo dele, e ele falou mal do Barbosa na hora da janta. E esse Barbosa, ele morreu, mas ele fazia tal coisa, ele tinha tal comportamento. O Barbosa é chamado e vai ali. E quando chega a hora de dormir, o Vieira sai do corpo e encontra o Barbosa. Vieira, eu vou te explicar que não é bem assim. Mas o Vieira está muito feio, porque devia ser uma coisa muito ruim o que ele estava fazendo na Terra. Então o amigo dele fica desesperado. Volta para o corpo, não consegue sair. Só que aí eles vão ver o segundo, Marcondes. O Marcondes está sendo obsedado por 3 almas femininas que têm ligação com o sexo. E ele está na condição de pego com as calças na mão, do outro lado, envolvidos pelas 3 mulheres, que são as professoras do prazer.
Ele é nosso aluno também, o nosso curso de prazer, ele gosta muito. E aí a entidade que está buscando informação diz, Marcondes, o que eu vou dizer lá para o nosso presidente, para o nosso dirigente? E o Marcondes se vê assim, né, pego no pulo, no plano espiritual. Ele está em sintonia e essas entidades que vieram para lá estão sintonizadas com a sua inclinação negativa no aspecto da sexualidade. Abusada, indisciplinada. Veja só, isso acontece também como André Luiz está falando. Nós vamos procurar os ambientes que a gente gosta ou vamos criá-lo à nossa volta pelo pensamento desajustado. Agora ele vai para o subtítulo Sono e Sonhos. Vamos lá. Como acontece, diz André Luiz, como acontece no animal de evolução superior, aqueles seres que estão no reino animal irracional, mas que já são animais superiores, como acontece com eles? No homem de evolução inferior, ou seja, próximo do animal superior, no homem de evolução positivamente inferior, o desdobramento da individualidade, quando ele fala de desdobramento, ele sair do corpo, né? Fazer um outro corpo igual, se dobrar, como se desdobrar, né? Por intermédio do sono, diz André Luiz, que esse desdobramento é quase que absoluto estágio de mero refazimento físico. Ele sai do corpo apenas para o corpo se refazer, se recarregar. No espírito pouco avançado. Como o animal mais desenvolvido também faz. No primeiro, que é o animal em nível superior, o animal irracional, em que a onda mental é simplesmente uma fraca emissão de forças fragmentárias, o pensamento não é completo, a mente não está totalmente construindo o pensamento de forma integral, o sonho é puro reflexo das atividades fisiológicas. O animal sonha, vocês já notaram que ele sonha às vezes batendo a patinha, fazendo assim, né? Agora que teve a enchente no sul, que os animais foram resgatados, nos diversos galpões onde os animais estavam ficando, muitos vídeos mostram isso. Durante o sono, o animalzinho mexia as patas como se ele ainda estivesse nadando na água. Atividade fisiológica. Que ele está de sobrevivência. Do mesmo modo que isso acontece com os animais, no caso do homem inferior, no homem que está próximo, apesar de já ter a inteligência completa, o ser humano de evolução primitiva, no segundo, que é ele, em que a onda mental está em fase iniciante de expansão, o sonho, por muito tempo, será invariável a ação reflexa do seu próprio mundo consciencial ou afetivo. No começo ele vai sonhar com as suas necessidades básicas, com o seu afeto primitivo. No começo, quando ele está evoluindo do reino animal irracional, entrando no reino hominal. Aí André Luiz diz, no entanto, o pensamento da criatura que vai amadurecendo, ele evolui espiritualmente através da repetição, repercussão, vai repetindo sobre si mesmo, né? Como no caso do sensitivo, que fora do envoltório físico, vai até ao local sugerido pelo magnetizador, que nós já vimos no programa anterior, tomando-se a ordem determinante da hipnose artificial como reflexo condicionado que lhe comanda as ideias, a criatura, na hipnose natural, no sono natural, fora do veículo físico, possui no próprio desejo, no que ela quer, esse reflexo condicionado, que vai lhe limitar o âmbito da ação além do corpo físico, quando ele está somente no plano espiritual, alongando-se até o local em que se lhe vincula o pensamento. Ele então está vinculado com aquilo que ele está desejando, com o local em que ele vai fazer as coisas, onde ele vai buscar comida, onde ele vai arrumar recursos para manter a sua vida física. Então ele vai condicionar, é o reflexo condicionado na sua mente, àquele ambiente para onde ele vai encontrar aquilo que ele precisa. Aí então ele vai dar alguns exemplos. O homem do campo, no repouso físico, ele supera os fenômenos, olha lá outra palavra, hipnagógicos.
Ele usa essas expressões para mostrar aos estudiosos da ciência que eles conhecem o que estão falando. Então, o homem do campo, quando ele sai do corpo físico, ele supera esses fenômenos alucinatórios do sonho e ele volta à terra que ele semeou, contemplando aí, agora com o espírito, a plantação que ele cuida, que ele recolhe o carinho. No caso do homem do campo, ele vai sonhar com a gleba, ele vai sonhar com as leiras onde ele jogou a semente. Já o artista, ele vai voltar à obra a qual ele está se consagrando, mentalizando-lhe o aprimoramento. Ele vai sonhar com aquilo. O espírito da mãe se aconchega ao pé dos filhinhos que a vida lhe confia. E ao mesmo tempo também o delinquente retorna ao lugar onde se encarcera a dor do seu arrependimento. A mente dele está presa naquela faixa. Atravessada a faixa das chamadas imagens eutópticas, são as imagens criadas pela própria mente, exteriorizam de si mesmos os quadros mentais pertinentes às atividades em que se concentram, com os quais eles angariam a atenção das inteligências desencarnadas que com eles se afinam. Então, ele já não está mais fazendo as coisas que estão ligadas à sua emoção inicial, mas ele está preocupado com o serviço, ele está preocupado com a solução da equação que ele não consegue, ele está preocupado com a fórmula química, ele está preocupado com o caso jurídico que ele tem que criar uma peça jurídica para apresentar no processo. E eles então, fazendo essas preocupações dominantes, eles vão fazer o quê? Eles vão atrair a atenção das inteligências desencarnadas que se afinizam com eles, recolhendo sugestões para o trabalho em que se empenham. Muito embora eles estejam à distância do corpo físico, frequentemente eles se comportam a modo de crianças conduzidas ao ambiente das pessoas adultas, mantendo-se entre as ideias superiores que recebem e as ideias infantis que eles mesmos criam, do que resulta, na maioria das vezes, o aspecto confuso dessas recordações que eles conseguem guardar ao voltarem ao corpo quando acordam. Nesse estágio evolutivo, permanecem milhões de pessoas, representando a faixa de evolução mediana da humanidade. A maior parte da humanidade que está nessa faixa mediana de contato consigo mesmo, preocupado em ganhar o dinheiro, em fazer o negócio, em vender o imóvel, em arrumar o processo, conseguir um jeito de tirar o cara daquele enredo todo. Ele está vinculado a isso. Essa é a preocupação mediana da humanidade. Rendendo-se, como diz André, cada dia ao impositivo do sono, da hipnose natural de refazimento, em que eles se desdobram mecanicamente, entrando fora da veste física, em sintonia com as entidades que se lhes revelam afins, tanto para a ação construtiva do bem, quanto para a ação deletéria, degradante do mal. Tecendo-se-lhes, ambos tecem o caminho da experiência que lhes é necessária para a sublimação no futuro. Eles vão ter sofrimentos ou não, vão ter sucessos ou não, dependendo do que eles estão almejando. Agora vem o subtítulo Concentração e Desdobramento. Quantos se entregam ao trabalho da arte atraem durante o sono as inspirações para a obra que realizam, compreendendo-se que os espíritos enobrecidos assimilam do contato com as inteligências superiores os motivos corretos e brilhantes que eles palpitam nas criações, ao passo que as mentes sarcásticas e criminosas, ou criminosas, pelo mesmo processo, se apropriam de temas infelizes com que se acomodam, acordando ou produzindo as ironias e as irresponsabilidades naqueles que estejam ajustados aos seus pensamentos pelos trabalhos a que se dedicam.
No livro Os Mensageiros, que nós já fizemos também no nosso programa, existe uma situação muito interessante. André Luiz vai a um posto de socorro, quando Aniceto e Vicente com ele vão parar nessa pequena localidade para descansar por um período, antes de chegarem na terra, e eles encontram no ambiente do local desse posto de socorro uma tela de Bonatti, que traz a imagem de um dos santos da Igreja Católica decapitado, segurando a cabeça. Então, André Luiz pensa assim, nossa, alguém aqui foi lá na terra, pegou a imagem do quadro e veio pintar aqui. Aí o Espírito diz, não foi assim não, foi o contrário. Em certa noite, o pintor veio até aqui e viu essa imagem. Ele achou maravilhosa. E ele procurou guardar essa imagem na sua mente de tal forma que quando ele acordou em casa, na sua casa, ele trazia aquela inspiração e com essa inspiração ele pintou a tela que você conhece lá no mundo com o que ele pôde, porque a tela do mundo é mais pobre do que a tela que estava lá no ambiente. É exatamente o que André Luiz está falando. Quando você se conecta com espíritos mais elevados, você procurará as boas coisas e quando volta ao corpo tentará fazê-las. Mas quando você está em companhia de entidades inferiores, porque você é inferior, você não procura coisas elevadas, você não se prepara para dormir, você gosta da coisa feia, da coisa mal feita, você vai ter contato com entidades assim e você vai reproduzir essas mesmas coisas quando acordar. Por isso André Luiz continua explicando, olha, desdobrando-se, saindo do corpo no sono vulgar, no sono comum, a criatura segue o rumo da própria concentração, procurando automaticamente fora do corpo de carne os objetivos que se casam com seus interesses evidentes ou escusos. Desse modo, mencionando apenas um exemplo dos contatos a que nós nos referimos, determinado escritor exporá ideias edificantes e originais no que se refere ao serviço do bem, induzindo os leitores à elevação de nível moral, ao passo que outro exibirá elementos aviltantes, humilhantes, inferiores, alinhando, escrevendo escárnio, descrevendo lodo sutil com que ele vai corromper as emoções de todos aqueles que se entrosam à sua maneira de escrever ou à sua maneira de ser. É a indução mental, no bem ou no mal, que ele vai obter durante o sono de entidades semelhantes. Agora ele vai falar sobre a inspiração e o desdobramento. Na sequência, veja só que interessante. Dormindo o corpo denso, a onda mental de cada um continua acordada, continua vigilante, presidindo ao sono ativo, quando registra no cérebro adormecido, as impressões do espírito desligado destas células físicas. Ele está do outro lado, mas o seu cérebro está também recebendo as impressões do que ele está passando. E aí ele continua. E ao sono passivo, quando a mente, nessa condição, se desinteressa de todo da esfera carnal. Quando ele então está apassivado, ele não está mais preocupado com nada da esfera carnal, ele também faz isso. Ele também produz essas imagens, ele também comunica ao corpo, mas de uma outra forma. Nessa posição, diz André, esse que está no sono apassivado, no sono que não é o sono comum, no sono que foi produzido pelas entidades ou pelo hipnotizador, nessa posição, o espírito se sintoniza com as oscilações de companheiros desencarnados ou não, com as quais ele se harmonize, trazendo para a vigília, quando ele acordar no corpo físico, no carro de matéria densa, uma forma de inspiração, os resultados da troca, do intercâmbio que ele levou a efeito. Porquanto, raramente, ele consegue conscientizar as atividades que empreendeu no tempo do sono,
ele não tem lucidez completa. Ele vai trazer impressões, inspirações, tendências a realizar, como uma memória muito tênue. Muitos apelos do plano terrestre são atendidos integralmente ou parcialmente nessa fase de tempo, quando ele está fora do corpo. Você pede ajuda para se inspirar. O que eu devo fazer nesse problema da família? O que eu devo agir nesse problema do meu trabalho? E no plano espiritual, alguém vai te ajustar uma explicação, uma sugestão, que é o que ele vai explicar aí, ó. Formulado esse ou aquele pedido ao companheiro desencarnado, habitualmente surge a resposta quando o solicitante se acha desligado do corpo físico durante o sono. Entretanto, como nem sempre o cérebro físico está em posição de guardar aquele encontro realizado ou a informação recebida de forma completa, aquilo que sobra, os remanescentes da ação espiritual entre encarnados e desencarnados, permanecem naqueles espíritos que ainda se demorem presos à Terra, como quadros simbólicos ou fragmentárias lembranças, incompletas recordações, quando não sejam na forma de súbita intuição, a expressarem de certa forma o socorro parcial ou total que se mostrem capazes de receber. Ou eles vão ter uma noção meio perdida sobre as orientações, ou de repente já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer tal coisa, assim, assado, como brotou de dentro dele. Não foi por causa do sonho, foi porque ele teve agora um insight. Agora eu sei o que eu vou fazer. E por fim, chegamos no último subtítulo: desdobramento e mediunidade. Diz André Luiz: as ocorrências referidas vigoram na conjugação das ondas mentais, combinação das ondas mentais, porque apenas excepcionalmente a criatura encarnada consegue livrar-se de todas as amarras naturais a que ela se prende, ligada às conveniências e necessidades de redenção ou evolução que lhe dizem respeito. É necessário, é imperioso notar, porém, que considerável número de pessoas, principalmente as que se adestram, as que se treinam para esse fim, efetuam incursões, viagens nos planos do espírito, transformando-se muitas vezes em preciosos instrumentos dos benfeitores da espiritualidade, como se fossem oficiais de ligação entre a esfera física e a esfera extrafísica. Entre os médiuns dessa categoria, nós encontraremos todos os grandes místicos da fé, portadores de valiosas observações e revelações para quantos se decidam marchar ao encontro da verdade e do bem. Cumpre destacar, porém, a importância do estudo para todos os que se vejam chamados a esse semelhante serviço, porque, segundo a lei do campo mental, cada espírito somente conseguirá chegar, do ponto de vista da compreensão necessária, até onde se lhe paire o discernimento, até onde ele consiga entender. Por isso ele precisa aprender antes para poder entender mais. Que legal, né? Puxa vida! Quanta coisa que acontece conosco, que agora a gente está entendendo como a gente deve se preparar para estarmos do outro lado com mais lucidez e podemos voltar com lembrança. Mas agora a gente vai terminar. Puxa vida! A gente agradece o seu carinho, todos nós da equipe do Espírito da Letra, os que fazem os sinônimos, o Felipe, o Ricardinho, o Gaspar, o Jefferson, o Raul, todos nós estamos muito contentes com a sua participação e esperamos que você possa aproveitar todas essas belezas de André Luiz. Espero você no nosso próximo Espírito da Letra. Até lá e muita paz.